amigos, minhas amigas, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às aulas da Escola Bíblica Cristã. Como podem ter percebido, eu estou aproveitando alguns vídeos que fiz no passado para incluir nessas aulas. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de falar sobre Paulo. É importantíssimo falarmos sobre Paulo nesse momento. Paulo é vamos dizer, o disciplinador, o organizador do ministério de Jesus para os gentios. Então, por ordem do próprio Cristo. Portanto, é importante dele se falar e estudar sobre ele. Ele nasceu Saulo, na cidade de Tarso, um importante centro comercial, porque era um entrocamento. Sua família era judia em diáspora, que recebeu cidadania romana devido à importância dela no comércio daquela cidade, e mandou Paulo estudar com Gamaliel, em Jerusalém. Gamaliel era um sábio, doutor da lei, um grande jurista, um grande conhecedor da Torá, e lá foi Paulo, menino, estudar. Paulo se tornou um notável aluno, segundo os eruditos, e quando o cristianismo estava, os primeiros cristãos estavam se agitando em Jerusalém e por toda a terra prometida, Paulo saiu à caça deles, com pedaço de pau e espada à caça deles. Ele foi tão consciente nos seus deveres em Jerusalém que ele pediu ao sumo sacerdote uma carta para a sinagoga de Jerusalém, de Damasco, para perseguir os seguidores do caminho que estavam lá e trazer para Jerusalém para serem julgados e, em alguns casos, executados. E ele conseguiu a carta. Lá foi Paulo, lá foi Saulo. E, como sabemos, no meio do caminho, Jesus apareceu para ele. Eu vou ler aqui o seguinte. Vamos aqui. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, assim como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 9, 1, 2. Aí lá foi Paulo com sua tropa, lá na frente da sua tropa. Seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu em terra uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Atos 2, 3 a 6. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o sol da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão levaram para Damasco. Atos 2, 7, 8. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ai, que eu quisera eu ter essa visão. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-lhe e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os principais que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, para onde vinhas, para que recuperasse e fique cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a vir. A seguir levantou-se e foi batizado. Atos 2, 10 a 18. Veja que aqui tem uma coisa importante. Ananias estava duvidando, Jesus falou: vai lá, batiza, porque ele é importante para mim, para pregar aos gentios e aos reis. Aos gentios e aos reis. Veja, é Jesus que diz que Paulo vai pregar aos gentios. Ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios pelo próprio Jesus, está em Atos. Também tem uma coisa importantíssima. Ele foi batizado. Antes dele começar o ministério para Jesus, ele foi batizado. Isso é muito importante. Porque as pessoas ficam falando de Jesus aí, e muitas vezes não passam nem pelas águas. Paulo foi batizado para ser o apóstolo dos gentios, por escolha de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, continuando, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Atos 2:20. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos 2:22. Aí, quiseram matar ele. Os judeus quiseram matar ele. Está falando que Jesus, eu vou matar ele. Mas ele tinha amigos, os amigos botaram ele num cesto pelas muralhas de Damasco, ele fugiu para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, começa uma certa desdita para Paulo. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Atos 9, 26 e 27. O pessoal da igreja ficou com medo. Olha, esse cara matava gente, prendia gente, baixava o pau na gente. Como é que é a história? Ficaram com medo. Começaram a desdita deles. Eles não acreditaram na conversão de Paulo. Vou deixar isso bem claro. Tomás de Aquino foi um frade, doutor da igreja, e como tal influente filósofo, teólogo e jurista, que argumentou que Deus é a fonte de tanto da luz da razão natural quanto da luz da fé. Sua influência no pensamento ocidental é considerável, e grande parte da filosofia moderna deriva de suas ideias, particularmente na área da ética, do direito natural e outras obras. Escreveu, entre outras obras, a Sumoteologia, que apresenta o raciocínio
para quase todos os pontos da teologia cristã no Ocidente, como Deus, criação, o homem, o propósito do homem, Cristo, os sacramentos e a volta a Deus. Aqui chama a atenção que Tomás Aquino vê a conversão de Paulo como um exemplo de súbita graça de Deus. Uma graça de Deus repentina. Pof! Ele escreveu na sua Suma, Teologia: uma vez que o homem não pode preparar-se para a graça, a menos que Deus o impeça e o mova para o bem, não é de nenhuma conta se alguém chega à preparação perfeita instantaneamente, ao passo do que ao passo. Pois está escrito: é fácil aos olhos de Deus, de repente, tornar rico o pobre homem. Agora, às vezes acontece que Deus move. Olha, isso é importante. Deus move o homem para o bem, mas não para o bem perfeito. E essa preparação precede a graça. Quer dizer, Deus moveu Saulo para ser estudante, para perseguir cristão, para preceder a graça de receber, de ver Jesus e receber um ministério para ele. Continua Tomás Aquino. Mas às vezes Deus move de repente perfeitamente bem, e o homem recebe a graça de repente, de acordo com Jó 6,45. Todo aquele que ouvir falar do Pai aprendeu, vem a mim. E assim aconteceu com Paulo, uma vez que de repente, quando ele estava no meio do pecado, seu coração foi perfeitamente movido por Deus para vir aprender, portanto, receber a graça de repente. Entenderam? Deus quer, Deus manda, Deus faz e acabou. Mesmo que o cara tenha feito coisa errada antes. Deus perdoa, porque Deus é amor, perdoa o pecado do cara e dá ao sujeito a missão que ele tem que fazer na terra. Paulo é tão importante, muito mais que Pedro, para o cristianismo, para a sua apresentação. Tanto que não termina aqui a apresentação dele que eu vou fazer. Na próxima aula vamos falar novamente sobre ele. Porque eu creio que Paulo realmente recebeu de repente. Antes, ele foi educado para conhecer a obra de Deus, a Torá, a palavra de Deus. Depois, Jesus foi revelado a ele de maneira instantânea. E ele se tornou os apóstolos dos gentios, como era a vontade de Cristo. Por isso, meus amigos, eu termino dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Maria Virgem, faleceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde vem julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na igreja como corpo misto de Cristo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu creio nisso. E Paulo acreditou. Quando caiu do cavalo, ficou cego, acreditou que era Jesus que estava falando com ele e saiu pelo mundo a pregar o Evangelho. Na realidade, saiu no mundo para dar aos gentios, em palavras que os gentios entendessem, o ministério de Jesus, que foi, na realidade, um ministério para chamar os judeus aos judeus. Muito bem. Isso posto, eu deixo o meu amor, o meu carinho e a minha consideração a todos aqueles